Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, mais uma reflexão sobre o Evangelho. Nós pedimos as bênçãos do alto, as bênçãos de Jesus, para que possa, de maneira especial, amparar espiritualmente, através de seus mensageiros, de seus anjos de luz, a essa nossa reunião, facilitando, proporcionando a compreensão exata das entrelinhas do seu Evangelho, que haja um bom poder de comunicação e de entendimento também. Que essa nossa noite seja especialmente abençoada. Assim seja. Muito bem. Vamos seguir, então, com o nosso tema de hoje. Nós escolhemos um tema relacionado a uma passagem do Evangelho, como sempre, não é? A passagem que Jesus incentiva que possamos ter olhos de ver. Então, a gente vai buscar aqui traçar um paralelo entre o que é conhecer o Evangelho na verdade, tentar aplicá-lo no nosso cotidiano, né? Que seria usar esse Evangelho com sabedoria. Então, Jesus, quando ele fala em ter olhos de ver, ele quer nos passar um recado sobre a visão da dimensão espiritual da vida. Ele entende toda a nossa dificuldade em enxergar a vida, que para nós é tão material, né? De enxergar a vida sob um ponto de vista espiritual, ou seja, algo além do que nossos sentidos alcançam. No caso aqui, ele fala especificamente da visão e da audição. E a pergunta que nos vem à mente imediatamente é possível nortear as nossas existências por esse tipo de visão? Essa visão que Jesus nos convida a ter, essa visão espiritual da vida, ela combina com a nossa vida encarnada, essa vida que vai do berço até o túmulo, onde a gente aprende uma série de coisas, mas, na verdade, a gente não aquele incentivo maior para que a gente tenha, desde criança, uma visão espiritual da vida, é bem complicado que isso aconteça na nossa vida, porque todo o nosso tempo, toda a nossa atenção, toda a nossa energia, ela é gasta para que a gente se prepara com muito afinco e com dedicação para desempenhar os nossos papéis profissionais, familiares, enfim, sociais na nossa vida, né? Então nós aprendemos, veja quantos anos nós estudamos para ter uma profissão, não é? E aí os estudos não param com a formatura, a gente procura sempre melhorar, se especializar, aprender mais, né? Mas será que nós usamos isso porque a gente foi ensinado que para a gente ter um sucesso na vida, né, a gente precisa se dedicar muito, estudar, aprender habilidades, aprender especificidades dentro do que nós nos propomos a fazer. Mas, quando a gente fala sobre a nossa preparação espiritual para que a gente possa bem viver, viver com alegria, com felicidade, com paz, com harmonia, será que a gente usa a mesma vontade? Eu queria enfatizar um pouco essa palavra vontade hoje, que é uma palavra que a gente vai repetir com algum tipo de frequência hoje, né? Então, a vontade vai ser muito importante dentro desse tema, porque já que a gente não vem com essa capacidade de ver o lado espiritual, nós temos que, através da vontade, desenvolver essa capacidade. E aí, a gente poderia dizer assim, olha, sim, nós estamos buscando transformar os nossos conhecimentos sobre o Evangelho e também sobre a doutrina espírita, né, em sabedoria de vida, praticando ações alinhadas com as leis universais. Então, vejam bem, a gente poderia separar o nosso tema hoje nos aspectos psicológicos, da nossa maneira de ver, de olhar a vida, e depois nos aspectos transcendentes, mais espirituais. Eu queria só discorrer rapidamente sobre os aspectos psicológicos da nossa vida. Então, cada um de nós
tem uma visão, um olhar sobre as coisas do mundo, né? Não precisa ir muito longe, aí nessa própria pandemia a gente vê como que as pessoas hoje têm uma maneira de enxergar essa situação e cada qual se acha do lado certo, do lado correto, não é? Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque não vale a pena aqui, não é o tema nosso de hoje, tá? Mas só para entender como que nós enxergamos diferente do próximo, o que está acontecendo debaixo dos nossos próprios narizes, né? Se está frio, se está calor, se está escuro, se está claro, se tem sal, se não tem na comida, não é? Enfim, vamos dar um exemplo. Quando a gente frequenta a festa, uma festa de aniversário de alguém, por exemplo, uma festa com um número razoavelmente grande de pessoas, tá? Então essa festa, obviamente, ela vai ter um tipo de música, vamos imaginar que tem uma banda tocando, seja uma festa grande, essa festa vai ter uma decoração, essa festa vai ter uma iluminação, vai ter um arranjo de flores em determinado ponto, vai ter um tipo de comida, a gente vai encontrar vários tipos de pessoas nessa festa, não é? E depois, se a gente perguntar para alguém, né, que esteve na festa com a gente está conversando por telefone, por exemplo, com uma pessoa que esteve na mesma festa que nós, e a gente pergunta, olha, você viu aquele lustre cheio de detalhes coloridos? Você viu que bonito aquilo? Fala, não reparei, não. Aí você fala assim, mas você viu aquela música, como foi muito bem desempenhada pela banda? Você gosta daquele tipo de música? Falou, eu nem prestei atenção na música. Você viu a cor do vestido da aniversariante? Não vi, não. Mas eu vi que tinha uma roda ali falando de futebol, tinha uma roda falando de política. Aí eu parei para conversar com umas pessoas do meu círculo de relacionamento. Então, vejam, dentro de uma festa, cada um traz uma impressão e a gente não consegue captar todos os detalhes de um ambiente, que é um ambiente simples ali, um evento de uma noite, não é? Então, isso é compreensível que cada um de nós tem um tipo de visão sobre as mesmas coisas, né? O que não é compreensível, por exemplo, é que a gente possa defender os nossos pontos de vista de uma maneira muito enfática, muito ferrenha, não é? Porque aí existe um risco de conflito com aquele que não tem a mesma visão. Mas, parando para pensar um pouquinho em tudo isso, o foco de atenção revela exatamente o nosso interior. Então, isso já é um tipo importante de conhecimento das leis espirituais. Ou seja, como disse Jesus, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o que é o tesouro? O tesouro é aquele ponto onde a gente concentra a nossa atenção, a nossa prioridade, o nosso foco de interesse. Então, nesse ponto está o nosso coração. Então, na verdade, a gente enxerga dentro de um contexto exatamente o que nós somos. Olha que ensinamento espiritual super interessante e super importante. Nós enxergamos aquilo que nos atrai dentro de um ambiente, não é? Tanto é que nessa determinada festa aí, a gente vai, dependendo do assunto de cada rodinha, é onde a gente vai parar. Então, o nosso foco de interesse, ele é um grande reflexo do que nós somos interiormente. Então, vejam como varia isso de pessoa para pessoa. Eu lembro até a história que o Ari contou, né, daquele senhor que ficava na frente da cidade, e conforme a história que a pessoa que chegava na cidade dizia, ele falava, olha, essa cidade é boa, ou essa cidade é ruim, porque o cara já chegava com essa ideia da cidade anterior, que a cidade anterior era muito boa. Ele falou, essa aqui você vai adorar também, porque é a mesma coisa. E aí chegava alguém em seguida e dizia, olha, a minha cidade era uma porcaria, só tinha gente mentirosa, fofoqueira. Aí o senhorzinho dizia, olha, infelizmente, você vai encontrar o mesmo tipo de pessoas aqui, ou seja, essa maneira nossa de enxergar a vida com mais pessimismo, ou com mais otimismo, com mais alegria ou mais tristeza, né? A gente parece que busca, às vezes, no meio da parede, clarinha, a gente busca um pontinho preto ali, um pontinho de sujeira, como se o restante da parede branca não fosse suficiente para nos deixar com os olhos satisfeitos, né? A gente vai lá buscar aquele pontinho
onde tem um defeito, e assim também acontece em relação às pessoas. Muitas vezes nós vemos nas pessoas aquilo que nós temos dentro de nós. E esse efeito espelho, né, que as leis divinas, as leis universais, nos deram de presente para que a gente enxergasse nas pessoas que estão na nossa frente, né, as nossas próprias mazelas, né? E aí, por exemplo, a gente está cansado de repetir aqui que muitas vezes o excesso de rigor no julgamento ou na crítica que nós temos para uma determinada pessoa, o que nós vemos nela é exatamente aquilo que nos incomoda em nós mesmos. Tá? Então, são olhos de ver, já que eu não consigo enxergar em mim os pontos que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, eu enxergo no meu próximo. Só que, às vezes, eu exagero tanto nisso que eu sou capaz de criar uma relação conflituosa, uma relação desarmônica com o próximo, diante do exagero que eu cometo de olhar o cisco no olho do meu próximo e não enxergar dentro do meu próprio olho o pedaço de madeira enorme, que é mais uma lição de Jesus. Então, vamos prestar atenção que exatamente o que nos atrai no mundo, o que nos atrai nas notícias, nas redes sociais, o que nós estamos atrás? O que nós olhamos como prioridades na nossa vida? Vamos prestar atenção nisso, porque pode ter lições muito importantes sobre a nossa própria maneira de ser, a nossa própria maneira de agir, e se nós estamos olhando a vida sob o lado espiritual, ou se nós estamos olhando a vida sob um ponto de vista extremamente material, extremamente voltado aos nossos interesses, às nossas prioridades, aqui do berço ao túmulo, sem enxergar o contexto da vida. Nós estamos muito focados na existência presente e não na vida, na grande vida, né? Então, vamos prestar atenção nessa questão, nesse aspecto psicológico que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a outra questão, que é a questão puramente mais no sentido do Evangelho, eu queria trazer aqui uma passagem do Evangelho, que é aquela cura que Jesus fez do cego de nascença. E ele fez isso e depois ele foi confrontado pelos fariseus. Eu acho que vocês se lembram bem dessa passagem, porque já que nós estamos falando em olhos de ver, vamos abordar essa questão dessa cura, desse milagre de Jesus. E eu assistindo esses tempos uma palestra da Cristiana Lenzi, que é uma psicóloga e expositora espírita, eu vi uma interpretação muito interessante que ela fez sobre essa passagem que eu queria trazer para vocês. Fazendo assim um resumo muito rápido dessa passagem, vocês se lembram que a primeira pergunta, quando o cego procura Jesus, a primeira pergunta que ele faz é: o que queres que eu te faça? Então, essa pergunta a gente traz inúmeras vezes nas nossas reflexões, nos nossos estudos. O que queres que eu te faça? Por que essa pergunta é tão importante? Ela é importante, e até um ponto que nós precisamos compreender melhor, é como se Jesus perguntasse para cada um de nós: se você quer mesmo enxergar a vida de um ponto de vista espiritual, você está disposto a se conectar comigo? Se você está disposto a se conectar comigo, então ponha a sua vontade a serviço. Você tem a vontade que eu te cure? Você tem realmente a vontade que eu faça você enxergar a vida sob um outro ângulo? Porque nós não fomos treinados para isso. É como se nós fôssemos uma pessoa totalmente sedentária e que resolvêssemos correr uma maratona. A gente não pode correr uma maratona em uma semana. Nós temos que começar treinando. Nós estamos dispostos a treinar a nossa vontade para que possamos entrar na sintonia de Jesus e enxergar a vida
com olhos de ver? E é uma pergunta que ele faz para nós. Como todos que acompanharam Jesus naquela época, nem todos foram curados, mas esse cego foi. Então, quando a gente fala na vontade, a gente fala exercitando, dando musculatura a essa vontade de ver, essa vontade de enxergar a vida sob o ponto de vista, por exemplo, do próximo, né? Quando a gente fala enxergar a vida sob o ponto de vista do próximo, a gente fala com compaixão, com empatia e com amor. Nós estamos dispostos a fazer um esforço de enxergar a vida não só com os nossos próprios olhos, mas com os olhos daqueles que a gente convive? Essa é uma pergunta difícil de responder. Nós estamos com uma vontadona ou com uma vontadezinha pequenininha? Então, vejam como é importante essa questão da vontade, né? Eu sei que é algo assim desafiador, mas vamos em frente. Esse amor que Jesus sempre quis nos colocar, sob o ponto de vista de Jesus, hein? Não é aquele amor que nós sentimos pelos nossos mais próximos, nossos parentes consanguíneos, ou aquelas pessoas que comungam do mesmo ponto de vista nosso, que nós somos simpáticos, eles são simpáticos a nós, e nós somos simpáticos a eles, porque um não contraria o outro. Enfim, vejam que o amor que nós temos aqui, né, aos nossos amigos, aos nossos parentes, não é bem aquele amor que Jesus apregou que a gente deve ter. E os inimigos que Jesus nos convida a amar não são aqueles que nos fizeram mal, assim, nos fizeram um grande mal. São apenas aqueles que nos põem à prova. São aquelas pessoas cujo jeito de ser nos incomodam, são aquelas pessoas que, na presença delas, elas nos tiram da zona de conforto. Isso a gente tem dentro de casa, isso a gente tem no trabalho, né? Isso a gente tem nas rodas sociais, né? Vamos imaginar que a gente passe uma semana em casa por conta da pandemia. Olha, fechou tudo, a gente ficou sem trabalhar uma semana, né? E lá no nosso ambiente de trabalho tem 20 pessoas que a gente gosta e tem uma pessoa que a gente detesta. A gente não passa junto na mesma ponte de jeito nenhum, né? Então a gente passa uma semana fora, na véspera de voltar ao trabalho, de quem que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar de todas que a gente gosta, que a gente se afiniza, ou vai falar assim, pela madrugada, vou ter que aguentar fulano de novo. Olha, estava tão bom aqui em casa, e eu vou ter que aguentar fulano. Ou seja, então veja, só um exercício de raciocínio para a gente ver que realmente, não que a pessoa seja um inimigo nosso que nos tenha feito mal, às vezes a simples diferença na maneira de enxergar a vida já nos desafia, não é? Então, voltando à parábola, se vocês se lembram, Jesus, depois que o cego disse que queria ver, ele queria ver, então Jesus juntou um pouco de saliva com um pouco de terra, ele fez um barro, aplicou nos olhos do cego, e o cego, a partir daquele momento, enxergou. Aí Jesus disse, agora você se lave lá na fonte de Siloé e vá ter com os fariseus, né? Ele foi, se lavou e entrou na sinagoga para falar com os fariseus. Quando ele disse que ele tinha sido curado, tinham vários fariseus. Um deles falou assim, mas como? Aquele homem curou num dia de sábado, referindo-se a Jesus. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele curou num dia de sábado. E um outro fariseu imediatamente falou assim, mas como? Se ele não for de Deus, como ele tem o poder da cura? Como ele fez esse cego ver? Então vejam que aquele fariseu, o primeiro fariseu, simplesmente ele ignorou o milagre. Ele simplesmente não deu a menor importância para o fato daquele cego ter sido curado. A única coisa que chamou a atenção dele é que a cura foi feita num dia de sábado, e aquilo era proibido pela lei de Moisés. O outro fariseu já conseguiu raciocinar de uma maneira um pouquinho mais inteligente. Ele disse, olha, vamos lá, se esse homem não for de Deus, como ele conseguiu a cura? Então vejam que
dois fariseus, doutores da lei, mas que viram a situação de um modo diferente. O mais importante é que aqueles homens, eles viam a situação de uma forma que era de total interesse deles, né? De total foco, de total prioridade deles. Eles não viam nada além daquilo. Por isso, eles nunca aceitaram Jesus. Agora, para que a gente possa entender melhor essa parábola, a gente poderia, fazendo uma autoanálise, perguntar: quem somos nós? Porque nós podemos agir como cegos de nascença ou como fariseus. Como cegos de nascença, nós nos reconhecemos como cegos nesta vida material, mas nós nos propomos a aprender com Jesus, a obter o conhecimento, né? E agora com a doutrina espírita, esse conhecimento é multiplicado, o conhecimento evangélico, e a praticar com vontade os seus propósitos, né? Que seria aí agir tendo o conhecimento e agindo com sabedoria. Então, se nós pensarmos assim, nós somos os cegos de nascença, somos aqueles que recorrem ao lado espiritual da vida, né? E Jesus aqui é um mestre espiritual, mas tem tantos outros mestres de tantas outras religiões também, né? Mas a gente pega a passagem de Jesus, ou seja, se nós nos considerarmos os cegos de nascença, nós vamos buscar o ensinamento espiritual e vamos desenvolver a nossa vontade para aplicar esses ensinamentos. Agora, nós podemos agir também como os fariseus, que é aqueles que acham que já sabem tudo, aquelas pessoas endurecidas, inflexíveis, poderia dizer donos da verdade, olhando, ou seja, vendo o mundo como lhe convém, no caso deles, segundo crenças cristalizadas que eles aprenderam na lei, né, no tempo em que a lei era escrita de maneira rígida, que era para todo mundo entender e seguir àquela época, de centenas de anos atrás, e não viram na sua frente ali a fonte de luz que eles tinham, né? Aquele homem que queria fazer todos os cegos enxergarem, mas não puramente uma cura física, seria uma cura espiritual, né? Tirar os homens do âmbito da materialidade para fazer os homens enxergarem o aspecto espiritual da vida. E para isso, teria que haver amor. Né? Teria que haver amor. Teria que haver tolerância. Teria que haver empatia. E isso era extremamente desafiador para aqueles homens. Então vejam que é uma pergunta muito incômoda, né? Se nós buscamos o conhecimento espiritual, como nós fazemos aqui, de regra, todas as semanas, né? Nós nos consideramos sim cegos de nascença, é um ato de humildade. Porque se nós estamos em busca do conhecimento espiritual, nós admitimos que nós ainda não o temos. E nunca parece que é suficiente para nós, nós queremos sempre nos aprofundar mais, compreender mais as coisas, aquelas coisas que nos desafiam. Nós precisamos entender, porque isso nos dá força depois para nos lançarmos munidos da vontade de poder praticar isso em relação a nós mesmos e aqueles outros, aqueles próximos que nos cercam. Né? Mas existe ainda uma outra passagem de Lucas 11, 34, 36, que diz o seguinte: quem tem o olho único terá todo o seu corpo luminoso. Bem, essa passagem é muito misteriosa para nós, mas ela tem tudo a ver com o conhecimento das filosofias orientais. Ela tem tudo a ver com o conhecimento dos chakras. Que olho único é esse que torna o corpo luminoso, se não o chakra frontal, né? O olho duplo é aquele olho dos sentidos. E o olho único que torna o corpo luminoso é o chakra frontal. Mas fazendo aquele caminho ascendente, né, dos chakras básicos, passando pelos intermediários até os chakras superiores, para conectar o chakra frontal de uma maneira ampla, a gente tem que abandonar o foco nos chakras inferiores,
que é aqueles chakras que têm a ver com a nossa subsistência material, com o nosso poder, com nossos instintos básicos, até com os nossos medos, né? Porque temeis, homens de pouca fé. Então, deixar essa vibração mais instintiva dos chakras inferiores para subir, subindo, né? Passar pelo chakra do plexo gástrico, que significa o ego, né? Nós temos que transcender as questões do ego, ultrapassar, fazer uso do chakra cardíaco, que significa adotar o amor transcendente, né, a todo tipo de vida manifestada, né, e chegar até o frontal, que significa comunhão com a visão espiritual da vida, a perfeita conexão com o Criador e todas as suas leis. Vocês percebem que uma pessoa conectada com a espiritualidade, que ela ultrapassa as barreiras do ego, na maior parte das situações da sua vida, que ela consegue ser amorosa, ela consegue ser uma pessoa sábia, que entende melhor as leis, que entende melhor a causa das provações, as causas das nossas expiações, que consegue enfrentar os problemas com mais sabedoria, com mais lucidez, com mais tranquilidade, do que aquelas pessoas muito voltadas para a materialidade, como nós, né? Nós todos, a maioria de nós, aquelas pessoas que ainda não conseguiram transformar totalmente o conhecimento em sabedoria, como a maioria de nós, e que todos os problemas parece que ganham uma dimensão maior nas nossas vidas, muitas vezes, e nós oramos e nós pedimos, e esse esforço todo é visto pela espiritualidade de uma maneira muito positiva, porque de um modo ou de outro nós estamos usando a nossa vontade para poder manifestar esse conhecimento, para poder manifestar, transformar isto em sabedoria. Então vejam que é uma lição muito, muito complexa, que nós precisamos refletir muito sobre isso, né? Sobre a nossa rigidez na maneira de enxergar o mundo e como isso nos afasta das pessoas, como isso nos impede de praticar o verdadeiro amor, né? Indistintamente para vários tipos de pessoas, para vários tipos de personalidades que nós convivemos, que isso nos impede de ter a consciência espiritual do nosso próprio potencial de evolução, de elevação da nossa consciência espiritual, e às vezes a gente esquece da grande lição de Jesus. Jesus diz: vim para dar vista aos cegos e para mostrar aos que julgam ver que, afinal, eles são os verdadeiros cegos. Né? E isso é muito profundo. Dar vista aos cegos desde que esse cego queira enxergar. Né? E para mostrar aqueles que julgam ver são os donos da verdade, que afinal eles estão sendo cegos ao não entrarem numa sintonia de conexão com o próximo. Né? Estando conectado com o próximo, estaremos conectados a Deus, sem dúvida nenhuma. Isso todas as filosofias, não só o cristianismo, todas elas nos ensinam. Vejam que está tudo interligado. Né? Os ensinamentos do Ocidente estão interligados com os ensinamentos do Oriente também. E entender que nós somos parte de uma grande rede de vida e que nós fazemos parte dos planos de uma grande ordem universal, como a gente mencionou aqui num estudo passado. E eu queria terminar a reflexão de hoje com uma passagem psicografada de Helena de Assis, que nós já lemos aqui em outra situação, mas eu gostaria de repetir alguns pontos dessa passagem, mostrando para onde nós devemos olhar, para onde nós devemos direcionar o nosso olhar de ver. Toda dificuldade traz consigo um grande aprendizado. Se estiverem focados nos pontos estagnados e nas características do problema, não entenderão o real propósito. Um desafio está sempre a serviço do bem maior. Tenham capacidade para olhar além e absorver
o momento magnífico que está acontecendo agora. Se olharem apenas para o relógio, não poderão ver o que está além dele. O tempo não contado, o tempo infinito, que permite aprimoramento contínuo e progresso rumo à luz divina soberana em nosso universo. Olhem de dentro para fora e entenderão o maravilhoso significado da vida verdadeira. Helena de Assis. Encerrando, nós agradecemos uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, irmanados, num só sentimento, num só objetivo, entendendo todas as nossas limitações, as nossas necessidades e buscando o amparo espiritual, para que possamos transcender um pouco a vida vivida pelos nossos sentidos, os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos materiais, que nós possamos enxergar mais além e que isso nos traga elevação, aprimoramento, nos traga uma capacidade maior para que possamos amar, entender o próximo, entender a nós mesmos e nos certificarmos de quanto somos capazes de galgar importantes degraus nessa nossa vida, nessa nossa existência de agora. Que possamos ver, enxergar o momento, todos os momentos, como grandes oportunidades de elevação espiritual. Que assim seja.